A gente vai continuar fazendo o estudo sobre Esther, tá? A gente vai ver hoje o capítulo 5 e o capítulo 6, se Deus quiser. Vamos ver se dá tempo, né? Mas antes de qualquer coisa, eu convido você a orar junto comigo, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, mais uma vez estamos aqui prontos para aprender um pouco mais de Ti, meu Deus. Mais uma vez estamos aqui para meditar na Sua palavra, que é fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Pai, abra nossa mente e nossos corações para que possamos ouvir, entender e aplicar a Sua palavra, meu Deus. Que esse estudo de hoje venha penetrar em nossos corações e que nós possamos, em nome de Jesus, no momento oportuno, colocar em prática. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, vamos lá. 30 segundinhos aí para você pegar a Bíblia, se não estiver com a Bíblia na mão. Pega a tua Bíblia aí, já abre lá no livro de Esther, capítulo 5 e 6, para a gente começar o estudo, tá bom? Enquanto isso eu tomo uma água aqui. Aqui minha água. Esther, capítulo 5 e capítulo 6 nós vamos ver, tá? Bom, para que a gente possa nos localizar, para que nós possamos nos localizar, nós paramos na semana passada no momento em que Esther pede para Mardoqueu, que era o seu tio, o seu pai de adoção, né? Pede para Mardoqueu juntar todos os judeus, né, das províncias do reino de Assuero e entrar em jejum, entrar em oração, consagrar a vida, né? Porque ela entraria na presença do rei, ou seja, ela está falando: olha, ore por mim, ore pela minha vida, porque eu vou ir falar com o rei e pode ser que, se eu entrar na presença dele sem a autorização dele, pode ser que eu morra. Então eu vou ou para a vida ou para a morte, ou eu salvo todo mundo, ou eu morro primeiro que vocês. Na cabeça de Esther era isso. Então ela pede para Mardoqueu juntar o povo e orar por ela, jejuar por ela, né? Buscar por ela. E dessa forma Mardoqueu faz, junta todo o povo e eles entram em jejum, né? Pela vida de Esther, para que ela pudesse entrar na presença do rei. Bom, assim a gente terminou o capítulo 4 da semana passada e agora nós vamos entrar no capítulo 5. E a palavra do capítulo 5, versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com as suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte para a porta do aposento. Ou seja, o rei ficava sentado acima de todos, vendo tudo que acontece, né? E olhando logo para a porta. Todas as pessoas, na verdade, que queriam falar com o rei, aquelas pessoas que desejavam falar com o rei, estavam ali. Só que tem um detalhe: só ia falar com o rei para quem o rei apontasse o cetro dele, né? E aí, o que Esther fez, meus irmãos? Veja, no primeiro momento, a palavra fala que ela jejuou, né? Provavelmente vestiu vestes de saco também, assim como o povo judeu, né? Ficou ali naquele jejum, naquela oração, buscando a proteção do Senhor. E no momento de entrar na presença para chamar a atenção do rei, a palavra vai falar aqui que ela se vestiu com vestes reais e se pôs no pátio interior de frente ao rei. Olha que coisa legal. Porque veja, a nossa vida, na verdade, para entrar na presença de Deus, para ter a nossa intimidade com Deus, para falar com Deus, funciona exatamente dessa forma. No nosso dia a dia, em jejum, oração, em busca, né? Uma transformação interior do nosso dia a dia, nas nossas condutas, nas nossas atitudes, na humilhação, né? E no momento em que a gente vai entrar na presença de Deus, tudo isso conta.
mas as nossas vestes têm que ser reais. E aí eu não estou falando das vestes exteriores, né? Mas sim de uma veste interior. E qual é essa veste real interior que todos nós temos? A presença de Jesus Cristo em nossa vida. O Espírito Santo em nós, o próprio Jesus em nós. Nós temos que nos vestir com as vestes de Cristo para poder falar com Deus. Eu sempre digo, e é por isso que toda vez que nós oramos, toda vez que nós vamos conversar com Deus, porque entrar na presença de Deus é oração, você falar com o Senhor. Não era exatamente isso que Esther estava querendo fazer aqui? Ela queria conversar com Deus, com o rei, né? Ela queria ter um diálogo com o rei, ela queria expor a sua petição ao rei. Quando nós vamos falar com Deus, é exatamente dessa forma, nós vamos expor as nossas dificuldades, nós vamos orar, nós vamos colocar as nossas petições ali ao Senhor. Só que tem um detalhe, nós temos que estar vestidos de Cristo, e é por isso que nós falamos em nome de Jesus. Pai, eu estou aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do sangue do Cordeiro, eu estou sendo revestido pelo sangue do Cordeiro. Dessa forma o Senhor te vê. Porque quando nós chegamos todo petulante, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu estou aqui porque é meu direito, de maneira nenhuma, o Senhor vai nos ouvir. Por quê? Porque nós somos pecadores. E Deus não pode contemplar o pecado, Deus não pode olhar para o pecado. Mas no momento que nós nos vestimos com as vestes de Cristo, nós entendemos que nós só temos acesso a Deus a partir de Cristo. Aí você chama a atenção de Deus, e Deus olha para você, né? Olha só, versículo 2. E sucedeu o quê? Vendo o rei a rainha Esther, ou seja, ela conseguiu, ela chamou a atenção, que estava no pátio, ela alcançou graças aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha em sua mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro, ou seja, ele viu Esther chamou a atenção dele com as vestes reais, ele aponta o cetro para Esther, ou seja, pode falar comigo, eu quero te ouvir, meu coração está aberto para você, Esther, pode falar o que você quer falar comigo, né? Esther, neste momento, ela toca a ponta do cetro do rei. Isso aí, meu irmão, é um sinal de agradecimento, né? É um sinal que ela entendeu a misericórdia do rei para com ela, porque o rei poderia apontar para ela e decidir que ela ia morrer, ou o rei poderia apontar e falar: não, vem aqui, fala comigo, porque eu quero falar contigo. Na verdade, a Bíblia já nos mostra isso daí em momentos do Velho Testamento, em outros momentos do Velho Testamento, de uma forma um pouco mais clara. Presta atenção lá em Isaías, capítulo 6, versículo 5. Quando o Senhor vai falar com Isaías, fica espantado, né? Aliás, todas as vezes que aparece o Senhor para alguém, a primeira palavra que o anjo fala, ou que o Senhor fala, é: não temas. Porque as pessoas, ao entrarem na presença de Deus, na verdade, têm temor e têm tremor. Presta atenção que quando Moisés vê a sarça ardente, e quando ele vai se aproximando da sarça, o Senhor fala para ele: não temas, não temas, né? Isaías faz a mesma coisa, ele fala: ai de mim, porque eu sou um homem, está em Isaías 6,5, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Ou seja, ele temeu, ele falou: olha, eu vi o Senhor, eu vou morrer, eu não tenho condições de entrar na presença de Deus, eu não tenho condições de entrar na presença do Senhor, né? Eu sou fraco, eu sou pecador. Meus irmãos, é este exatamente o sentimento que eu e você nós temos. Deus, se Deus não se desfizesse dele mesmo, o nome disso na verdade é autorrevelação. Se Deus não desfizesse dele mesmo, se Deus não reduzisse a sua glória ao nosso nível, nós nunca teríamos condições de falar com Deus, nós nunca teríamos condições de conhecer o pouco que nós conhecemos de Deus, porque Deus excede toda a criatura, Deus excede todo conhecimento, Deus excede toda a sabedoria. Se Deus não se rebaixasse, se Deus não se humilhasse, tomasse a forma humana que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos
conviver com Ele, para que nós pudéssemos ouvir sobre as histórias do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser redimidos, nós nunca teríamos condições de chegar na presença de Deus. E nós, agora que sabemos disso, nós vamos chegar todo pomposo, eu posso, eu faço, eu aconteço. Não, de maneira nenhuma. Aí que nós temos que entender mesmo que nós só podemos chegar na presença de Deus através de Cristo, através da misericórdia de Cristo. Porque é um estralar de dedo do Senhor, um estralar de dedo de Deus, e tudo acabou, não só a minha, não só a sua vida, mas o planeta inteiro, o universo inteiro. Basta uma fagulha de Deus para que tudo se desfaça. A grande verdade é essa. E nós temos que entender isso e entender que Deus, atendendo a nossa oração, nós tendo a oportunidade, só a oportunidade de poder falar com Deus sobre as nossas dificuldades, já é um ato de misericórdia do Senhor. E foi isso exatamente que Esther fez, irmã. Foi isso exatamente que Esther fez, meu irmão. Ela toca no ponto do cetro como um sinal de agradecimento. Obrigado pela misericórdia, obrigado por achar graças em mim, obrigado por, ao invés de me matar, me dar vida. É isso, né? A palavra fala que lá em Romanos que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, né? Bom, continuando aqui. Então o rei, versículo 3, Esther 5. Então o rei disse: que é que tens, rainha Esther? Qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Isso daqui é uma coisa linda, porque sabe que a relação Cristo-igreja é noivo e noiva, homem e mulher. É exatamente aqui isso daqui que está transparecendo no versículo 13. O rei está fazendo uma declaração para Esther no sentido de, sabe quando um homem ou uma mulher vai escrever uma carta toda apaixonada para o outro e falar: olha, se você me pedisse o mundo eu te daria, se você pedisse uma estrela do céu eu iria buscar. É lógico que isso é impossível para o homem e para a mulher, mas para Deus nada é impossível. A grande verdade é essa. O rei falou para Esther exatamente isso. De tão feliz que o rei ficou ao ver Esther, de tão entusiasmado, de tão feliz pela presença de Esther com ele, ele falou: olha, até a metade do reino eu te daria. É uma forma do rei expressar o quanto ele está feliz de Esther estar ali presente, meus irmãos. E é uma felicidade que nós temos que buscar em proporcionar a Deus. Porque veja, foi uma coisa bem simples, porque aquele homem ele tinha a mulher que ele quisesse. Ele tinha dinheiro à vontade. Vai ver a festa que ele fez lá, que durou centenas de dias, né? Para a elite, para a alta elite. Depois ele fez uma festa que durou mais um monte de dias aí, para o povão. Comida e bebida à vontade, ou seja, o homem tinha dinheiro. Mulheres, ele fez um decreto para escolher mulheres, as mais bonitas, e trouxe ali para ele. Mas a atitude humilde de Esther chamou a atenção, né? Então ele fala: olha, gostei da tua atitude, gostei, você me chamou a atenção, o que você quiser eu vou te dar, até metade do reino. Bom, aí disse Esther, versículo 4: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então aqui vai começar uma conversa de Esther com o rei. Esther, no primeiro momento, meus irmãos, ela não quis jogar a verdade na cara. Amã quer matar o povo judeu e eu sou judia, e se ele for matar o povo judeu, vai me matar junto, né? Esther começou a preparar o terreno, no sentido de amolecer o coração do rei, né? Ela criou estratégia para que quando ela desse a atacada, né, na cabeça dela, na verdade, ela estava preparando uma estratégia para que quando ela desse a atacada, fosse uma atacada certeira, né? Então ela pega e fala para o rei: olha, eu quero que você venha no banquete e chame Amã para vir no banquete junto, que aí eu vou falar o que eu quero, né? Então disse o rei a Esther: no banquete do vinho, qual será a tua petição?
Não, eu pulei, né? Estou no versículo 5, né? Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpra o mandato de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Não, pulei aqui. Bom, vou voltar lá. Capítulo 5, versículo 5. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpra o mandato de Ester. Ou seja, o rei manda os servos irem atrás de Amã para cumprir o que Ester tinha mandado, né? Olha como é que Deus trabalha, meu irmão. Ester, se ela falasse de cara o que estava acontecendo, poderia ser que o rei não estivesse preparado para tal coisa, né? E o crente, como é que o crente pode utilizar isso daqui, meus irmãos? O nome disso aqui é estratégia. O nome disso aqui é estratégia. Essa estratégia, quem deu para Ester foi o Senhor. O crente, ele também tem que ser estrategista. Ele tem que ser espiritual, sim, mas ele tem que ser estrategista. No Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo vai abrir igrejas, ele não abre igreja em qualquer lugar. Ele abre igreja em ponto estratégico. Em lugares que são grandes metrópoles, em lugares que são passagens, em lugares que vai chamar a atenção, em lugares onde o fluxo de pessoas é maior. Por quê? Para que a partir dali a palavra possa ser disseminada. O nome disso é estratégia. É estratégia. Jesus Cristo, quando ele ia pregar, às vezes ele se afastava da multidão e subia em cima de algum monte, de alguma coisa um pouco mais alto. Para quê? Para que a palavra pudesse fluir com facilidade. O nome disso é estratégia. Quando ele vai conversar sozinho com Nicodemos, ele começa a falar das coisas de Deus para Nicodemos, das coisas do reino, do novo nascimento, estratégia para que Nicodemos entendesse. Quando ele entra no barco de Pedro e afasta um pouco o barco de Pedro para que ele pudesse falar para a multidão, estratégia. Nós crentes temos que ser estrategistas também, buscar no Senhor a melhor maneira de fazer as coisas. Não é porque, foi Deus que mandou, então eu vou fazer de qualquer jeito. De maneira nenhuma. Se foi Deus que mandou, aí que nós temos que procurar fazer da melhor maneira possível, né? Com a melhor estratégia possível. A melhor mensagem possível para que possa ir de encontro ao coração das pessoas. Foi o que eu disse desde o começo. Se Deus não chegasse ao nosso nível de conversa, ao nosso nível de entendimento, nós nunca entenderíamos Deus. Às vezes nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, mas o nosso jeito não vai modificar o coração da outra pessoa, não vai trazer o entendimento para a outra pessoa. Então nós temos que nos adequar ao entendimento da outra pessoa para que ela possa entender também. Ester aqui sabia que se ela falasse a verdade de cara, talvez não ia dar certo. Então ela criou essa estratégia de mandar o rei chamar Amã para um banquete, e nesse banquete ela falaria, e você confira comigo no versículo 5 mais uma vez, que o rei falou: apressa Amã para que ele venha e cumpra o mandado de Ester. Bom, vindo pois o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Qual o teu requerimento? E se fará. Ainda até metade do reino. Agora você presta atenção numa coisa. Mais uma vez o rei fez uma promessa para Ester, ou seja, ele está firmando a promessa que fez. No momento que o rei faz isso daí, ele tem uma palavra a ser cumprida. Como ele falou que o que Ester pedisse, qual é a tua petição e se dará, qual é o teu requerimento e se fará, ou seja, o que você falar vai ser lei. O que você mandar, eu vou obedecer. O que você pedir, seja lá o que for, eu vou fazer. Eu vou mandar fazer com que aconteça. E a palavra do rei não ia voltar atrás, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus Cristo, ele disse uma coisa: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Isso aí foi uma coisa que ele falou. E a palavra dele não volta atrás. Céu e a terra vai passar, mas a palavra dele não. Aquele que crer e for batizado será salvo. É uma palavra do nosso Senhor para a nossa salvação. E eu creio nessa palavra.
Eu creio nessa palavra de Deus, eu creio nessa promessa, né? E como a palavra dele não vai voltar atrás, eu tenho certeza absoluta. É por isso que nós temos a nossa certeza da salvação, não pela nossa virtude. Porque se dependesse de mim mesmo, se dependesse da nossa força, nós seríamos todos condenados. Mas como Cristo falou, eu vou morrer na cruz pela humanidade, eu vou sofrer, eu vou pagar pelo pecado de todo mundo, e todo aquele que crer em mim será salvo. Agora que aquele que não crê já está condenado. Olha só, não é vai ser condenado, é já está condenado. Aquele que não crê em Cristo hoje já está condenado, que é a palavra do Senhor também. Então, meus irmãos, crendo nessa palavra, eu vivo uma vida tranquila, eu vivo uma vida alegre, eu vivo uma vida perfeita, porque ele fez uma promessa para mim, e esse rei que fez essa promessa, ele vai cumprir. Esther estava já sabendo disso. Por quê? Veja, então respondeu Esther e disse: a minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer, conceder-me a minha petição, outorga-me o meu requerimento. Venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e farei conforme o mandado do rei. Olha só o que Esther falou: rei, se o que eu pedi o senhor vai me dar, eu vou te pedir mais uma coisa. Venha em mais um banquete amanhã de manhã, né? Venha no banquete amanhã de manhã, e amanhã de manhã eu falo o que eu quero. Aqui, meus irmãos, é a providência de Deus, é justamente a providência de Deus trabalhando na vida de Esther, trabalhando na vida de Amã, vai trabalhar com Mardoqueu e vai trabalhar também com o rei Assuero. A gente vai perceber essas coisas aqui daqui para frente, porque agora o quebra-cabeça aqui para a gente começa a ficar: mas por que ela falou que vai? Por que ela não pediu logo de cara? A gente já entendeu. Por que ela não pediu da segunda vez? A gente vai entender agora. Porque até agora o Senhor estava falando com Esther, o Senhor estava guiando Esther. Agora a mão do Senhor vai começar a interferir na vida do rei, na vida de Amã e na vida de Mardoqueu. Presta atenção no que vai acontecer agora daqui para frente. Versículo 9, né? Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Olha a cara do inimigo que queria matar o povo de Deus, o povo judeu. Ficou alegre, ficou feliz. Rapaz, a rainha me considera, a rainha me ama, eu sou bom demais, né? Eu estou dominando, né? Então ele saiu alegre de bom ânimo. Porém, vendo Amã que Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantava nem se movera diante dele, então Amã se encheu o teu furor contra Mardoqueu. Irmãos, aqui essa passagem ela é linda, sabe por quê? O inimigo, ele quer o quê? Ele quer a destruição da sua alma. O inimigo, ele quer destruir a sua alma. Enquanto ele não conseguir isso daí, ele não vai dar trégua para ninguém. Essa é a verdade. Às vezes a pessoa fala: o inimigo ele está na minha vida, ele está fazendo isso, e acabou me tirou do emprego, e me tirou do relacionamento, e me fez isso, e me fez aquilo. Só que se você não se entregar a ele, ele vai continuar trabalhando, ele não vai se dar por satisfeito. Lembra de Jó, por exemplo? Só um exemplo. Jó, ele perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu casa. Para os seus amigos, ele já estava perdendo a sua reputação, porque os amigos estavam falando para ele: você está pecando, você pecou. A mulher dele estava falando: olha, blasfema contra esse Deus aí, né? Desiste deste seu Deus. E Jó: não, meu Redentor ainda vive. O inimigo não estava satisfeito, meus irmãos. Ele, por mais que estava vendo a pessoa na ruína, ele não estava satisfeito. Você sabe por quê? Porque aquela pessoa não tinha perdido a alma ainda. Mardoqueu aqui mostra exatamente a mesma coisa. Ele já tinha esquematizado para acabar com o povo judeu.
A lei já tinha sido lavrada. Já estava avisando para todo o povo: tal dia, dia 13, esse povo vai morrer. Não vai ter para onde escapar. O povo já estava todo em pânico. Mas quando ele viu que ainda tinha um homem de Deus que não se prostrava diante dele, aí acendia o furor do inimigo, né? Bom, só que aí tem um detalhe. O povo de Deus, meus irmãos, quem é de Deus mesmo, ele até passa por dificuldade, e vai passar. Só que toda dificuldade para quem é de Deus é um trampolim para a glória. É um trampolim para se aproximar cada vez mais para perto de Deus. Quando Paulo e Silas estão na prisão, eles tinham sido chicoteados em praça pública e depois estavam presos injustamente, porque os dois eram cidadãos judeus e não poderiam passar por aquilo ali. A palavra vai falar que eles cantavam, eles oravam e cantavam, eles davam glória a Deus dentro da prisão. O inimigo estava tentando de toda forma acabar com a vida daqueles homens, mas aqueles homens estavam alegres porque tinham Deus, porque tinham Cristo na vida deles, né? Mardoqueu aqui estava exatamente nessa mesma situação. Tudo estava acontecendo de errado. Você vai lembrar que no capítulo 4 ele olha para Esther e fala: olha, se você não fizer nada, Esther, o socorro vai vir de outro lugar. Ele estava confiante que Deus ia trabalhar na vida dele. Ele falou: olha, você pode não fazer nada, mas meu Deus vai fazer alguma coisa, Esther, né? Então ele estava confiante. Agora veja, versículo 10. Amã, porém, se refreou, veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e as Zeres, que é a sua mulher, né? E contou-lhes Amã a glória de suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido e aquilo que tinha exaltado sobre os príncipes e servos. Então ele pegou e chamou a sua esposa e os seus amigos e começou a falar: olha, como eu sou rico. O rei me colocou com o nome acima de todos os outros príncipes. Eu sou bom demais, eu tenho dinheiro. Olha, quantos filhos eu tenho. Ele tinha 10 filhos, esse homem. E naquele tempo, hoje em dia não, né? Porque a condição é difícil, né? Você ter muito filho não é bom não. Mas naquele tempo, quanto mais filho você tivesse, melhor. Por quê? Porque o seu nome, a sua descendência ia ficar na terra por muito tempo, a sua semente, né? O seu nome não seria esquecido. Por quê? Porque você tinha muitos filhos, esses filhos teriam mulheres, essas mulheres teriam filhos com esses homens, e o seu nome ia ficar eternamente, né? As suas riquezas ninguém esqueceria. E Mardoqueu fala: olha, eu sou rico demais, o rei me ama demais, eu sou muito importante, eu sou acima de todos os príncipes, abaixo do nome do rei tem o meu, e de mais ninguém, né? Disse mais a Amã, versículo 12, eu estou lendo: tampouco a rainha Esther ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e tinha para amanhã, estou convidado por ela juntamente com o rei, e também para amanhã estou convidado para ela juntamente com o rei. Ele está falando o seguinte: olha, a rainha Esther poderia ter convidado qualquer pessoa, só qualquer pessoa não é importante quanto a mim. Então ela convidou a mim. Então vai estar eu, a rainha Esther e o rei, e a gente vai cear junto. Nós vamos comer junto, nós vamos participar do banquete, nós três. Por quê? Porque nós somos as 3 pessoas mais importantes do rei. Ninguém pode contra a gente, né? E aí, quando eu falei para vocês que o inimigo, apesar de ver a sua desgraça, se pode se dizer, ver você na ruína, ele não vai ficar feliz enquanto não ficar com a tua alma, enquanto não levar a sua alma. Mardoqueu vai mostrar isso daqui, ó. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado na porta do rei. Está vendo? Ele está falando o seguinte: enquanto este homem estiver assentado aqui, enquanto este homem tiver a possibilidade de falar com o rei, enquanto este homem tiver a possibilidade de estar com o rei, não se encurvar diante de mim, eu não estou feliz. Eu não estou feliz. O inimigo, meus irmãos, ele é terrível. Só que Mardoqueu, ele tinha uma coisa.
ele tinha confiança, e não era no homem, ele tinha uma confiança acima de tudo em Deus. E aí, o inimigo, junto com as suas tropinhas, olha só, a primeira coisa que eles tentaram fazer não deu certo. A segunda fez a lei que ia matar todos os judeus, deu certo. O rei aceitou a lei. No entanto, não tinha chegado o dia ainda. E aí, junto com seus amiguinhos, junto com seus demoninhos, olha o que ele vai fazer. Então lhe disse Zeres, sua mulher e todos os seus amigos. Então eles vão começar, de que jeito nós vamos matar esse homem, né? Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete, e esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Aqui é uma coisa linda, você sabe por quê? Porque o inimigo o inimigo de Mardoqueu ali, o inimigo do povo de Deus, ele ouviu o conselho dos seus amigos, da sua mulher. Então vamos substituir aqui pelos seus demoninhos, pelos seus subordinados, e falou bem assim: faz uma forca, e dessa forca que você vai fazer, uma vez que você é um cara muito importante, uma vez que você é o cara que vai entrar na presença do rei e da rainha, porque a rainha te convidou, e você é tão importante, quando você chegar lá, você fala que vamos construir uma forca e vamos enforcar Mardoqueu, né? E é nessa forca que ele vai morrer. E o inimigo achou importante, né? Isso daí, olha, bem bonito, porque todo mundo vai saber que é eu que mando mesmo, é eu que tenho poder. Pareceu bem, né? Esse conselho pareceu bem a Amã, e a Amã mandou fazer a forca. E mandou fazer a forca lá, né? Aí, olha só, isso aqui na verdade é Deus trabalhando na vida de quem? Trabalhando na vida de Amã também, porque ele estava construindo a sua própria armadilha. Amã começou a construir a sua própria armadilha. Já foi Deus fazendo um negócio acontecer, juntando quebra-cabeça. Então Deus estava trabalhando ali na vida de Mardoqueu, de Esther, agora também de Amã, fazendo Amã fazer armadilha para ele mesmo. E agora vai começar a trabalhar na vida do rei. Por quê? Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. O rei perdeu o sono. O Senhor tirou o sono do rei. Deus tirou o sono do rei. E eu não sei vocês, né? Eu também sou assim. Na verdade, com sono eu gosto de ler também. Mas quando eu perco o sono, às vezes, eu também gosto de fazer uma leitura a mais, uma leitura de alguma coisa de algum livro que está guardado há um pouco mais de tempo e eu não li ainda ou não entendi direito, eu leio novamente, sempre quando dá tempo, né? E o que aconteceu com o rei aqui foi o seguinte: o Senhor tirou o sono dele. Estava todo mundo dormindo, eu creio, né? O inimigo estava feliz da vida, né? A Amã estava feliz da vida, dormindo. Amanhã o chicote vai estralar para o lado de Mardoqueu. Esther talvez estivesse um pouco mais feliz, porque tinha conseguido primeiro chamar a atenção do rei, segundo chamar o rei para o banquete, combinado o banquete na manhã seguinte. Então Esther também estava um pouco mais tranquila, talvez. O povo de Deus talvez estivesse dormindo com esperança, né? Mas estava todo mundo feliz, estava todo mundo tranquilo, mas o rei estava acordado. O rei estava acordado. O rei não dormiu. E aliás, o rei não dorme. Às vezes a gente acha que o Senhor não está olhando para nossas dificuldades. Às vezes você acha que Deus não está olhando para a sua situação. Às vezes você acha que Deus se esqueceu de você, que Deus está dormindo. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não dorme. Deus está de olho no passo a passo de cada pessoa. Deus está de olho na situação de cada pessoa. Mas por que a gente sofre tanto? Por que a gente passa por tanta dificuldade? Isso daí é a maldade do coração do homem. O homem, ele é terrível, meus irmãos. O homem quando ele se ausenta da presença de Deus, quando ele se enche dele mesmo, o que sobra dentro dele é só maldade. A grande verdade é essa. Mas Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não se esquece de quem faz o bem. Deus não se esquece de quem fez o bem. Deus não se esquece dos seus servos verdadeiros. A gente estudou no livro anterior, o livro de Ruth, onde um povo sai de um lugar e vai para o outro,
e ali acontece fome, e ali acontece morte, né? Quando eles vão para as terras estranhas, as terras de Moabe, né? Eles saem de Belém, a família de Ruth, né? Sai de Belém, vai para as terras de Moabe, em busca de alegria, encontra tristeza, em busca de comida, encontra fome, em busca de vida, encontra morte. E aquela mulher que era Noemi, que significa feliz, quando ela volta para Belém, para a casa do pão, ela fala: olha, não me chame de Noemi, que significa feliz, me chame de Mara, que significa amarga, né? Porque Deus se esqueceu de mim, parece que a mão do Senhor está sobre mim. Ela pensa dessa forma, ela fala dessa forma, né? Na cabeça dela e na minha cabeça às vezes, na sua cabeça às vezes é assim, mas deixa eu falar uma coisa para você: o rei não dorme, meu irmão. O rei não dorme, minha irmã. Ele não descansa, ele não precisa descansar, ele está sempre atento no que está acontecendo, né? E aí o que acontece? Os servos começam a ler o livro para o rei. Olha o Senhor trabalhando na vida deste homem aqui. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado a notícia de Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, que procuravam pôr as mãos no rei Assuero. É o que eu falei desde o começo do estudo. Pode estar acontecendo tudo de errado na vida, igual estava acontecendo na vida de Mardoqueu. Pode ter um inimigo se levantando na vida de Mardoqueu. Pode ter um inimigo se levantando na minha e na sua vida. O mundo jaz do maligno, ele está aí. A gente não está livre da presença do pecado. A gente está livre do poder do pecado. A gente só vai ficar livre da presença do pecado quando a gente for ir lá para o céu. Quando a gente for morar com Cristo, a gente vai estar livre da presença do pecado, porque lá não tem espaço para o pecado. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente está livre do poder do pecado, mas não da presença do pecado. O inimigo pode se levantar, meus irmãos, igual se levantou na vida de Mardoqueu. O inimigo pode se levantar na minha, pode levantar na sua vida. Ele pode criar estratégias, igual ele mandou fazer a lei, e o rei assinou embaixo a lei. Ele pode criar armadilha, né? De como vai te humilhar, de como vai te destruir. Ele pode arquitetar tudo ali, igual ele, pela sua esposa e pelos seus amigos, né? Influenciado pelos conselhos desses dois, dessa turma aí, desses demoninhos, criou a forca para acabar com a vida deste homem. Ele pode fazer tudo isso, só que tem uma coisa. Achou-se escrito que Mardoqueu, o nome de Mardoqueu estava escrito no livro do rei. Se o seu nome estiver escrito no livro do rei, se o seu nome estiver escrito no livro da vida, aquele livro lá que João vê em Apocalipse, seu nome está lá escrito, o inimigo pode fazer o que ele quiser, meus irmãos. Ele pode pular para cá, ele pode pular para lá, ele pode criar armadilha, ele pode fazer o que ele quiser. Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, você não é do inimigo, você é de Deus. Se o seu nome estiver escrito no livro do rei, o seu nome ele vai ser exaltado, não tem para onde correr, o inimigo pode chorar. Seu nome vai ser exaltado no momento certo, no momento oportuno. Confira comigo o versículo 3. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, que eram seus servos, disseram: coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio. Então ele vê que tem alguém ali entrando no pátio, e era Amã, né, no pátio exterior, para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Ou seja, ele pegou o conselho lá da esposa dos amigos, no outro dia já preparou tudo, né? Eu vou lá ter o banquete com o rei, vou falar para o rei para enforcar esse tal de Naamã aí. E aí o rei, neste momento, ele tinha lido o livro o livro das crônicas, né? Viu que o nome de Mardoqueu estava lá. Na hora certinha, chega Amã, o rei pergunta: quem está lá no pátio? Ah, é Amã, né? Os servos respondem que entrou no pátio. E entrando Amã, o rei lhe disse, o rei vai fazer uma pergunta aqui para Amã, e uma pergunta que vai encher o coração de Amã. Olha só: que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? O que a gente deve fazer com aquela pessoa que o rei ama? O que a gente deve fazer com aquela pessoa que o rei se agrada? O
que a gente deve fazer, Amã, com uma pessoa que o rei quer o melhor? E aí, então Amã disse no seu coração, então ele disse no íntimo dele, né? Ele pensou com ele pensou na cuca dele aqui. De quem o rei se agradará? De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ou seja, ele está falando, não, o rei está falando de mim, não é possível. Eu sou o cara, eu sou o bom, eu estou aqui eu fui convidado para o banquete. Eu sou o queridinho do rei, né? E aí, Amã disse ao rei o seguinte, versículo 7: quanto a um homem cuja honra o rei se agrada, traga para ele veste real, vai anotando aí, veste real de que o rei costuma vestir, ou seja, veste ele igual você veste o rei. Essa pessoa merece. Monte também um cavalo em que o rei costuma andar montado, ou seja, o melhor cavalo. Dá para ele uma roupa bonita, dá para ele o melhor cavalo de todos. E ponha-se-lhe a coroa na cabeça, ou seja, coloca ele com o nome acima de todos os nomes, assim, faz com que ele seja exaltado, faz que todos percebam que aquele homem pertence ao reino, né? Entregue as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, ou seja, pega aquele que é mais importante aí do rei, né? Entrega para ele, e vistam ele aquele homem cuja honra é agradada, e leva-no a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando-se diante dele. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Que coisa linda que Amã falou aqui. Só que ele estava falando pensando que era para ele mesmo. A diferença é essa, né? Ele falou, vamos fazer o seguinte, coloca nele uma veste real, uma veste bem bonita. As vestes que o rei costuma usar. Vista ele de rei, transforma ele num rei. Coloca ele num cavalo, mas naquele cavalo que é para chamar atenção, naquele cavalo que o rei costuma andar. Pega um dos servos do rei aí, uma pessoa importante, dos senhores aí, mas o maior de todo, e faz ele sair puxando o cavalo pelas ruas e gritando, assim se fará o homem cuja honra do rei se agrada. Aí, veja, versículo 10, então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste o cavalo, como disseste, ou seja, faz o que você falou, né? E faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. Está falando, ó, tudo que você falou, tu vai fazer, vai, mas não é para você não, é para Mardoqueu. Oh, que coisa linda, meu irmão. Sabe por quê? O inimigo ele vai criar armadilha. Ele vai criar armadilha. Ele vai achar que pode. Ele vai achar que faz. O que vai acontecer? Só que aquele que tem um nome escrito no livro da vida, aquele que tem o seu nome escrito lá com Deus, Deus anotou teu nome, falou, ó, teu nome está aqui. Tudo que o inimigo preparou para ele vai acontecer exatamente ao contrário. A gente não está livre da dificuldade, a gente não está livre das lutas, meus irmãos. Mas na hora certa, no tempo de Deus, né? Aquele ditado que Deus tarda, mas não falha, isso daí não existe. Deus faz as coisas na hora certa, na hora perfeita. Você sabe por quê? Porque ele vai ensinar uma lição para todo o povo. Todo o povo tinha que saber que Deus era Deus acima de todas as coisas. Amã tinha que saber, a família de Amã tinha que saber, mas também aquele povo judeu que estava para a morte tinha que saber que Deus era Deus acima de todas as coisas. Então ele falou, ó, tudo que você está falando, faz para ele. Aí é o seguinte, vem aquela frase lá que a gente costuma falar, né? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus mandou, até o diabo vai ter que obedecer. Porque Amã, nesse momento, ele falou, se eu não faço um negócio desse, eu estou morto. Porque eu acabei de falar um negócio aqui, dei um conselho, e o conselho pareceu bem ao rei. E depois que o rei fala, não tem como voltar atrás mais. Ele mandou fazer tal coisa, eu vou ter que fazer. Olha, o inimigo, meus irmãos, o inimigo, quando você tem Deus na sua vida, ele vai ter que se humilhar diante de ti. Essa foi a primeira grande humilhação que Amã vai passar. Essa vai ser a primeira grande humilhação. Por quê? Porque vai ter uma humilhação que vai ser pior que essa ainda, né? Bom, Amã tomou as vestes
e o cavalo e vestiu Mardoqueu. Aquele que ele queria que se prostrasse. Olha só. Amã queria que Mardoqueu se prostrasse diante dele. Agora não, agora ele vai lá, vai vestir Mardoqueu, né? E levou os cavalos pelas ruas da cidade e apregou diante dele. Assim se fará ao homem cuja a honra do rei se agrada. Vai chegar o dia que o inimigo vai ter que falar, não vai ter jeito. Esse aí é um homem de Deus. Essa aqui é uma mulher de Deus. O inimigo vai ter que confessar. Eu tentei, mas não teve jeito. Deus se agradou dele e exaltou ele. E vai levar ele para o céu e eu não vou ter o que fazer mais. Eu tentei, eu fiz de tudo que foi possível, mas não teve jeito. O inimigo ele vai ter que confessar isso, né? É por isso que está escrito, por isso que Paulo fala, né? Que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Né? E é no céu e na terra e também embaixo da terra, em todo lugar. E neste dia o inimigo vai ter que falar, vai ter que confessar que não teve jeito. Tentou fazer de tudo, mas não conseguiu. Né? Bom, vamos lá. Eu parei em qual versículo? 12? Isso mesmo, vamos lá. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para sua casa, angustiado e coberto a cabeça. Ou seja, ele estava envergonhado. E agora, meus irmãos, vem uma coisa linda aqui. Eu queria compartilhar com vocês esse versículo 12, porque esse versículo 12 vai trazer uma lição de vida para mim e para você. Presta atenção nisso daqui. Eu quero que você preste atenção nisso daqui. Depois do nome de Mardoqueu ser exaltado, depois de Amã ser obrigado a andar com um cavalo, puxando Mardoqueu com os vestes reais, com a coroa, e falando que assim se fará o rei, o homem que se agradar, que o rei se agradar, o que Mardoqueu fez? Mardoqueu voltou para a porta do rei. Você entendeu? Não entendeu, né? Vou explicar. Mardoqueu, apesar de ter sido exaltado, ele continuou humilde. Ele tinha ganhado uma batalha, mas ele não tinha ganhado a guerra ainda. Tinha muita coisa para acontecer. Por quê? Porque o decreto estava lá. O decreto de morte ainda estava lá. Meus irmãos, a vida da gente é uma batalha diária, né? Não é porque tal coisa deu certo num determinado momento que você pode já falar, não, está tudo resolvido, agora sim, agora vai. É claro, você tem que ter confiança, você tem que acreditar. No entanto, a busca pelo Senhor, no entanto, a busca com a intimidade do Senhor, no entanto, a busca pelo revestimento com o nosso Senhor tem que ser diário, todo dia, todo dia, todo dia. Mardoqueu, ele foi exaltado naquele momento, ele andou com o cavalo, com as vestes do rei, com a coroa, mas aquilo ali era só uma batalha, não era a guerra. Ele voltou com toda a humildade, voltou e assentou, ficou ali na porta do rei. Ele falou, olha Senhor, eu ainda estou aqui. Às vezes as pessoas confundem muito, né? Acha que porque fez um negócio, o negócio deu certo, né? Isso aí na verdade acontece muito nas igrejas de hoje em dia, né? A pessoa vem para a igreja porque está com o casamento destruído. Aí Deus restaura o casamento da pessoa, a pessoa sai da igreja. A pessoa vem para a igreja porque, eu estou sem emprego, então eu vou para a igreja. E aí Deus vai trabalhando na vida da pessoa. Deixa eu só abrir um parênteses aí, gente. Às vezes a gente, as pessoas estão passando por dificuldade no casamento ou de emprego. Vou só falar de emprego. Por quê? Porque de repente o perfil da pessoa não tem agradado tais empresas, porque é o perfil de uma coisa que não traz confiança, porque é o perfil de uma pessoa que não serve para a empresa. E aí ela vem para a igreja, começa a mudar o seu perfil, começa a mudar o seu jeito de falar, começa a mudar o seu jeito de ser, começa a buscar mais, começa a ser uma pessoa mais humilde, e aí as portas se abrem para ela, Deus trabalhando na vida dela. E aí ela pega e sai da igreja. Ela esquece de Deus. Ela sai das portas do rei, né? Mardoqueu não, presta atenção aqui, versículo 12, depois disso, depois que tudo aquilo aconteceu, Mardoqueu voltou para o mesmo lugar, para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo, e a sua cabeça
com a sua cabeça angustiada e coberta. Veja, porque o servo de Deus foi exaltado e o inimigo foi humilhado. Ele fugiu, angustiado, com a sua cabeça encoberta, né? Cabeça baixa, triste, envergonhado, né? Foi a primeira da sua vergonha. E aí ele chegou e contou a Amã, a Zeres, que é a sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, ou seja, os sabidões, né, e a sua mulher, disseram: se Mardoqueu, diante de quem... Aqui, vou parar aqui um pouquinho, depois eu leio. O inimigo sabe quando o chicote vai estralar para o lado dele. O inimigo sabe quando o caldo vai engrossar para o lado dele, né? E aí, os amigos, aqui o versículo muda, presta atenção que antes estava falando só amigos, né, e esposa, amigos e esposa, agora já falou sábios, por quê? Porque eles vão falar uma palavra de sabedoria agora, pela primeira vez. Bom, olha só, então os seus sábios, Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, você começou a cair, e da semente dos judeus, da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Pronto. O inimigo falou, acabou. Por quê? Esse Mardoqueu aí, que você arrumou picuinha, esse Mardoqueu, ele é da semente dos judeus, né? Então, você já começou a cair diante dele. Ele é de Deus, esse cara aí. Esse homem aí, ele é de Deus. Você já começou a cair diante dele. E você não vai prevalecer. Por quê? Porque agora, antes ele estava lá largado. Mas agora o rei puxou ele para perto. Agora o rei reconheceu ele. Agora o rei falou que se agrada dele. Agora o rei falou que vai dar honra para ele. Você já começou a cair diante dele. E você não vai prevalecer diante dele. Né? É o que os sábios agora falaram. Olha só, Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, né, ou seja, a mulher e os sábios ainda estavam, os amigos ainda estavam falando com Amã, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar a Amã ao banquete que Esther tinha preparado. E o chicote vai estralar daqui a pouquinho para esse homem. A verdade é essa, né? Então você veja a situação, meus irmãos. O inimigo ficou enfurecido com Mardoqueu. A gente viu lá, né? Ele ficou enfurecido com Mardoqueu porque Mardoqueu não se inclinava diante dele. Mardoqueu não se prostrava, né? A palavra fala assim. Por que não se inclinava? Porque tinha gente que era aleijado, já estava no chão, né? Ou tinha problema de coluna, talvez não podia se prostrar, né? Então eles só inclinavam, né? Só baixava a cabeça, enfim. E Mardoqueu não tinha nenhum problema, ele podia se inclinar, ele podia se prostrar, mas ele era servo de Deus, vivo. E ele não se inclinava, nem se prostrava diante de homem nenhum, só diante de Deus. Isso daí começou a criar uma ira no inimigo, e o inimigo começou a ficar bravo e resolveu que ia matar todo o povo judeu por causa de Mardoqueu. E o que eu falei nas outras aulas, às vezes uma atitude que a gente toma, né, coloca à prova, não é só a gente, né? Por a gente ser crente, por a gente não aceitar tais coisas do mundo, não coloca só eu e você em prova, coloca a nossa família inteira em prova, coloca a nossa família em prova, às vezes coloca o nosso trabalho, a nossa empresa em prova, né? E o inimigo começou a forçar ele a querer fazer ele se prostrar, e ele não. E o inimigo teve aquela ideia de fazer aquele edito lá para matar todo o povo de Deus. E ainda assim Mardoqueu não se prostrou. O inimigo achou que estava por cima da carne seca, porque foi chamado para um banquete e que o rei iria exaltar o nome dele sobre todos os nomes, só que nesse mesmo dia Deus trabalhou e lembrou que o nome
o rei lembrou que o nome de Mardoqueu estava no livro das crônicas do rei. E aí o jogo começou a virar, as coisas começaram a acontecer positivamente na vida de Mardoqueu, até este momento em que o inimigo foi obrigado a engrandecer o nome de Mardoqueu diante de todo o povo, com vestes reais, com coroa. O inimigo vai fazer a forca para poder acabar com a vida de Mardoqueu, e essa forca a gente vai ver nos próximos capítulos, que vai servir para o próprio Mardoqueu. O inimigo vai fazer a armadilha, meus irmãos. O inimigo vai criar as trepeças dele. No entanto, aquele que é servo de Deus não vai cair na armadilha do inimigo. O inimigo vai criar armadilha que vai servir para ele mesmo, né? E a gente terminou aqui falando, estando ainda eles falando com ele, ou seja, os servos e a esposa, né? O sábio ainda estava falando com Amã, chegaram os eunucos do rei e apressaram a levar Amã ao banquete que Esther tinha preparado. E aí, no próximo capítulo, Esther realmente vai falar, vai pedir pela vida, vai falar, olha, o que eu quero é a minha vida, né? O que eu quero é não ser morta. E o rei, que já estava apaixonado por Esther, vai falar, ninguém tira a tua vida, o que está acontecendo? O rei vai se assustar, e quando ela falar o que está acontecendo, né, aí o negócio, o caldo vai engrossar de vez para o lado deste homem chamado Amã, né? Mas isso aí a gente vai ver no próximo capítulo. Meus irmãos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar com uma oração, e na semana que vem a gente continua em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela palavra que o Senhor tem nos dado, obrigado pelo entendimento, meu Pai, obrigado por todas as coisas boas que o Senhor tem feito em nossa vida. Que nós possamos ter uma manhã maravilhosa e entender, meu Pai, que essas coisas que aconteceram aqui na vida de Mardoqueu, na vida de Esther, também acontecem e pode acontecer em nossas vidas. E que o Senhor abra nossa mente, meu Pai, nosso entendimento, a nossa sabedoria, para que nós possamos tomar as melhores atitudes, assim como este homem e essa mulher tomou, meu Pai. Sabendo que o Senhor é um rei que não dorme e que não se esquece dos seus servos, dos seus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa para que tenhamos um resto de manhã maravilhoso, uma tarde maravilhosa, e que à noite possamos estar aqui para louvar e engrandecer o seu santo nome, em nome de Jesus.